Bom dia, bom domingo, que a graça e paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios, sua empresa, seu trabalho, seus sonhos, seus planos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, Escola Dominical, Setor 70, Alphaville, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Temos Escola Dominical presencial, você será e é sempre bem-vindo, se quiser estar conosco no nosso templo, Avenida Copacabana, número 58, Centro, Santana de Parnaíba. Nosso culto à noite começa às 18 horas, vai até às 20 horas. Hoje, culto da família, você também é nosso convidado especial. E vamos para a lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre que a salvação humana, ela não é obra humana. A salvação do cristão ou do ser humano não é obra humana. O que vencer isso? Nosso textuário diz o seguinte, carta a Tito diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que se tem visto, que se tem falado, ou que às vezes tem-se um entendimento sobre a salvação, é que nós seres humanos, às vezes, conseguimos ajudar a nossa salvação. Será que isso é verdade? O que o escritor, ele quis dizer quando trouxe para nós, apresentou, fez a proposta desse tema, dizendo o seguinte, que a salvação, o ser humano não tem como acessar a salvação, como proporcionar, possibilitar a salvação, que ela é, de acordo com o textual, que ela é única e exclusivamente a partir do sacrifício de Cristo, a partir de Cristo. O que acontece é que muitas das vezes nós achamos que pelas nossas ações, pelas nossas obras, nós podemos alcançar a salvação. Talvez pelo muito vir ao templo, talvez por dar alguma coisa, por fazer alguma coisa, por ter um cargo eclesiástico, ou por ser líder de algum departamento, ou pelo tempo que você passa no templo, isso vai ajudar na sua salvação. Mas a Bíblia vai dizer, assim como Martinho Lutero também, uma vez, ele ficou agoniado com essa questão. Porque até então a igreja no sentido geral, dizia o seguinte, olha, a salvação, para alcançar a salvação, você precisa, além de ter Cristo, você precisa também fazer alguns certos rituais. Mas aí nós encontramos também nas Escrituras que a salvação é mediante somente a fé em Cristo Jesus. E como que funciona isso, gente? Na verdade, o ser humano, a partir do pecado, a partir de quando o pecado entra no mundo, o pecado faz separação entre Deus e os homens. E com essa possibilidade, esse fracasso, na verdade, do mal entrando na raça humana, o ser humano agora ele não tem mais comunhão com Deus. Deus não fala, Deus não tem mais, não há ligação, não há uma comunhão com Deus. E era necessário alguém santo, alguém sem pecado, religar novamente, fazer novamente essa ponte de ligação com Deus. E o ser humano nenhum tinha essa possibilidade, nenhum ser humano teria essas condições. Então Jesus vem. Jesus, o homem, Deus se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós. E a gente conhece toda essa história. Então ele agora se faz pecado por nós. Ele paga a dívida que nós devíamos no mundo espiritual, a dívida da desobediência, a dívida do pecado. Então somente através desse sacrifício de Cristo que nós alcançamos então a nossa comunhão com Deus e essa salvação que nós entendemos hoje, que é somente a partir de Cristo. E Martinho Lutero, ele entende, ele fala, então salvação não é pelas obras que eu faço, salvação não é pela penitência que eu pago, não é pelo tempo que eu fico em jejum, não é pelo tempo que eu leio a Bíblia, salvação não vem pelo tempo que eu me canso, eu me gasto fazendo evangelismo, salvação não vem por essas coisas. Salvação é mediante a fé em Jesus Cristo e somente. E os meus pecados, como fica? Como funcionam os meus pecados? Bom, Jesus já pagou todos os nossos pecados. Ele já perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Já está tudo perdoado. Mas então tá tudo certo, tudo bem? Bom, eu só
tenho acesso, eu só vivo agora as benesses, os benefícios desse perdão a partir do momento que eu me arrependo. O perdão, ele só é concedido a mim. Eu só tenho acesso a esse perdão, os benefícios desse perdão, a partir do momento que eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz de errado, de todos os meus pecados, porque perdoado eu já estou. Agora, o arrependimento é o acesso à graça salvadora, a esse perdão, ao reino de Deus. Como Jesus vai explicar pra gente nos evangelhos, o reino de Deus é semelhante. E o reino de Deus, as pessoas que estão no reino de Deus, elas são humildes, elas são honestas, elas compram, elas pagam, elas não mentem, elas falam a verdade, elas não costumam falar mal dos outros, elas oram, né? Elas estão em comunhão. Mas a partir do momento que eu estou salva em Cristo, as minhas obras então me acompanham. Então é por isso que, salva em Cristo, eu evangelizo, eu sou generosa, eu ajudo as pessoas, eu tenho algumas funções que vai levar o reino do céu às outras pessoas. Nós temos a igreja organizacional, a igreja orgânica. Quando eu sou salva em Cristo, eu me disponho também a fazer parte desse grupo que nós chamamos de cristão, alto nome cristão, mas nós também podemos chamar de pessoas cidadãs do reino. Então, a salvação, ela não é obra humana, ela não vem daquilo que eu faço, seja o que for, seja que obra que eu for, mas somente através da minha fé em Cristo. Algumas pessoas, algumas outras religiões vai dizer que a salvação, ela vem de outras formas. Ela vem através de talvez conhecimento, iluminações espirituais, de reencarnação. Nós não acreditamos nisso. Talvez ela venha através de várias obras que você faz no sentido de ajudar o outro, ajudar o próximo. Ou talvez aquilo que você faz em nome da fé. Sabe, existem religiões que matam em nome da fé. Então, o escritor ele vem com essa proposta pra gente, dizer que nada disso é real, nada disso tem base bíblica. A Bíblia ela nos traz pra gente que a salvação é única e exclusivamente obra de Deus. O ser humano não consegue ajudar nessa salvação. Então nós recebemos, por isso que é de graça. Porém, essa salvação foi paga com o preço de cruz, morte de cruz de Cristo Jesus no Calvário, ok? Então, com tudo isso, com toda essa reflexão básica que nós trazemos hoje, a Bíblia é um guia seguro. Nós entendemos que a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. E não somente para a igreja, não somente para as pessoas que são cristãs ou que se autodenominam cristã. Ela é a única revelação de Deus. Nós cristãos acreditamos dessa forma. Ela é a única revelação de Deus, escrita para o ser humano, na linguagem que o ser humano possa entender. E é a fonte de autoridade espiritual para ferir a nossa conduta, para medir a nossa conduta diante de Deus. Ou seja, eu lendo a Bíblia, eu consigo entender, eu consigo saber se eu estou agradando a Deus ou não. Se as minhas ações são ações de alguém que foi regenerado, que aceitou o sacrifício de Cristo e que agora vive nesse reino. Ou seja, se realmente eu fui liberta de mim mesma, eu fui liberta dos meus pecados, porque Ele me perdoou. Mas às vezes nem sempre me arrependi, nem sempre eu quero deixar os meus pecados. Então eu preciso me arrepender e querer deixar esses pecados, que é a tal da renúncia, que é aquilo que Jesus espera de nós. Renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Trata-se de orientação segura para a vida humana. A Bíblia é segura, a Bíblia não é. A Bíblia ela tem orientação para toda a vida. A nação de Israel e a igreja, bem como as orientações para o mundo, incluindo aspectos sociais, religiosos, políticos. A Bíblia tem orientação para toda a vida. Então, no que tange ao assunto de hoje, aos aspectos da nossa salvação, não é algo que eu consiga alcançar de acordo com as minhas forças ou de acordo com as minhas obras. A salvação, ela é mera, exclusivamente obra de Cristo, obra do divino. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Mais um domingo nós estamos aqui. Esteja conosco no culto à noite. Deus abençoe. Fique com Deus.